Regina Rego, escritora, pesquisadora e doutora em comunicação social, tem contribuído com artigos e palestras para o desenvolvimento de nossa cultura. Vamos conhecer um pouco de sua visão sobre a arte do Piauí no quadro O Olhar que Quase Ninguém Vê. Professora, muito obrigada pela entrevista. Primeiro, nós vamos falar sobre o seu campo de pesquisa, aliás, sobre os vários campos de pesquisa que você atua, mas primeiro eu quero saber sobre os seus artigos relacionados tanto à cultura, tanto ao entendimento de cultura no nosso estado, no Piauí. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, né? Nós mantemos já uns 3 ou 4 anos uma coluna no Jornal Dia, às quintas-feiras, e um dos nossos temas mais recorrentes se refere ao campo cultural. Se refere à política cultural. A minha preocupação é, através dessa coluna, que também reverbera no meu blog e no portal Acesse, né, é levar informações e trocar ideias com o campo, com aquilo que está acontecendo na cultura do Piauí dia a dia. Né? Então, tentar fazer com que o poder público e as pessoas que nós nomeamos para estar lá no Estado, nos representando, não são pessoas divinas, não estão ali. Estão ali porque nós colocamos, estão ali para fazer o que é para o bem da sociedade. Então, para alertar essas pessoas de que é necessário entender todo o processo de centralidade que o campo cultural tem dentro da sociedade, qual o poder transformador que a cultura, enquanto campo estético-artístico, enquanto campo transformador, enquanto campo antropológico, tem frente à sociedade. Né? Acho que potencialmente nós temos que desenvolver uma economia criativa e temos que impulsionar, né, fomentar a cultura, trazendo um processo de democratização cultural tanto da produção como da fruição quanto do consumo. Né? Ou seja, temos que ter o direito a produzir a nossa cultura, temos que ter o direito a distribuir e temos que ter o direito a consumir a cultura. Nós temos que apresentar a cultura piauiense para o piauiense. Então, se consumimos uma música que vem de fora, que é uma música de trade, somente de entretenimento, porque não conhecemos o que é feito. Da mesma forma com o teatro, da mesma forma com as outras manifestações culturais. Então, basicamente esse é o meu interesse na minha coluna. Esse é o tema mais recorrente. Tem outros temas, mas a cultura, a política cultural brasileira é o mais recorrente. Você acredita que o governo necessariamente precisa manter ou incentivar mais a arte, ou os fazedores, né, os artistas, os agentes culturais também estão aí meio que alheios, aleatórios a esse processo cultural? Eu acho que aí são 2 movimentos que você está colocando. Primeiro é que o Estado tem a obrigatoriedade de desenvolver uma política cultural de democratização e acessibilidade. Né? Tem que dar condições para que o seu setor artístico possa realmente ser fomentado. Né? A arte não é apenas uma fundação cultural ou uma secretaria de cultura, não é para estar empregando o artista, dando um pequeno salário. Não. O artista não é para viver disso, é para viver da sua própria arte. Né? Temos que entender a arte como um campo capaz de transformar o social e como um campo que constrói a nossa identidade. Né? E que passa para a memória. Então, se queremos ser realmente um povo que tem uma reputação reconhecida frente à identidade nacional e internacional, nós precisamos dar à nossa arte também essa força. Esse é um viés. Mas o outro viés é o lado do mercado. Nós temos que impulsionar, né, ou dar condições para que os artistas não precisem viver de pires na mão. Ou seja, que possam viver da sua própria arte, movimentando isso do ponto de vista comercial. São 2 movimentos, não são antagônicos e não são inimigos entre si. Eles devem confluir para que esse campo cultural consiga, evidentemente, se tornar um campo pujante. Nós percebemos alguns artistas, pouquíssimos, que conseguem ser reconhecidos nacionalmente. Você, fazendo análise crítica sobre isso, né? Por que os nossos artistas não decolam a nível nacional? Eu não vejo assim. Para nós que trabalhamos com memória, que trabalhamos com história, sobretudo no jornalismo, nós temos, por exemplo, em 1916, uma revista chamada Revista do Brasil, publicada em São Paulo, né?
por um dos maiores grupos de comunicação do país, né, do Estado de São Paulo, uma revista vinculada ao jornal do Estado de São Paulo, do Júlio de Mesquita, e em vários exemplares de 1916 nós temos elogios rasgados ao Lucílio Albuquerque. O Lucílio Albuquerque é um pintor piauiense, né, que esteve na Europa, fez estágio na Europa, ganhou por 2 vezes o Salão de Artes Plásticas Brasileiro no início do século, né? Então, assim, com grande projeção nacional. Nós temos na literatura o próprio Mário Faustino, nós temos o próprio Torquato Neto, nós temos nas artes plásticas também a própria Fátima Campos, o Oceano Machado, que tem obras na Europa toda, nós temos o J. Batista de Pedro II, que tem obras pela Itália toda. Eu acho que nos falta conhecer aonde estão os nossos artistas. É diferente, né? E nos falta reconhecer, por exemplo, que a música Revelação é do Clodo. Que quando o Fagner está cantando aquilo, é Piauí também. Então, essa necessidade que a gente tem de dizer, olha, não temos nada, eu acho que a gente tem muito. Nós temos em Teresina uma geração aí de bandas de rock, que eu acho que nós temos uma cena musical muito pujante em Teresina, já há alguns anos, né? Se o pessoal dizia na década de 70 a gente tinha aquela cena, tinha, mas agora nós também temos uma boa cena. Como temos na dança, com a Luzia Amélia, com o próprio Roberto Freitas, com o Galpão do Disseu, lá com Marcelo Avelin. Então, assim, nós temos uma cena muito pujante na dança e uma cena reconhecida internacionalmente. Então, eu acho que não é exatamente por aí. Eu acho que nós temos, sim. Agora, o que eu sinto, nós não nos conhecemos. Voltando à nossa conversa, você falou uma coisa interessante, Norma, que foi... posso falar, assim, dentro do que a Luzia estava falando, Isso. Porque a gente pensa assim, vamos botar as crianças para estudar teatro, vamos pôr as crianças para estudar música, vamos pôr as crianças para estudar dança. Mas vai ter esse monte de artista, como é que eles vão trabalhar onde? Com esse monte de gente formada? Vão fazer o quê? 200 mil músicos, 200 bailarinas. A arte não é só para formar artista. A arte é principalmente para formar cidadão. Assim, a pessoa que estuda arte, ela consegue discernir as coisas, ela consegue separar suas emoções e o principal de todos para nós, ela consegue apreciar. É a pessoa que vai comprar um ingresso para assistir uma peça, é a pessoa que vai comprar um ingresso para ver um show, um espetáculo de dança. E nós, artistas, nós precisamos dessas pessoas que saibam e que possam apreciar a arte. Como a Luzia falou, uma criança que vem no ônibus e vê uma peça e nunca mais, ela vai dizer assim, eu me lembro, eu vi uma peça de teatro, uma dança, não sei quando. Mas a criança que vivencia, que faz uma pecinha, que dança uma coreografia, que canta uma música na sua escola, essa vai ser um cidadão apreciador da arte. Falando sobre a questão da formação de plateia, eu só queria dizer uma coisa, que nós da dança sentimos muito, que nós não temos público de dança e, consequentemente, público de teatro, de música, porque nós não temos pessoas nas escolas capazes de serem mediadores de arte, dança, música e teatro. Porque um dono de escola ele vai colocar dança, aí ele quer colocar o quê? Uma bailarina para dar dança na escola. E não é uma bailarina para dar dança na escola. Para dar dança na escola é um educador de dança. É uma pessoa que estudou dança criativa. Tem todo um conhecimento para trabalhar com dança na escola. E aí, lá do iniciozinho, a gente já perde público, a gente já perde pessoas que poderiam estar na dança, porque nós não temos esse link com a escola. A Luzia está falando uma coisa da escola que é muito importante, que a gente sabe que tudo é na escola que se resolve e tal. E a gente vê o massacre também que é feito dentro da escola, com os professores e tudo mais. A coisa é tão forte, porque o professor é que devia ser o cara que está mais constante nas nossas plateias. Porque ele está lá trabalhando com a criança e poderia falar do teatro, da música e da dança para os seus alunos. Mas a gente não vê nem professor da Universidade Federal, nem das particulares, nenhum dessas pessoas vão ao teatro ver um espetáculo.
Tem pessoas que dizem assim para mim: "Oh, Lari, eu sou sua fã, gosto muito do seu trabalho e tal", mas nunca me viu em cena. É uma coisa muito louca isso. Então, o que mais assim me deixa apavorada são os professores não frequentar os teatros, os espetáculos de cultura e de arte. Você não vê professor. É verdade. E o cara que é o reprodutor de tudo dentro da escola, o que a Luzia está falando. Porque se os professores conhecem os artistas, conhecem os espetáculos, eles podem reproduzir isso dentro da sala de aula. E aqueles meninos estão orientados a nos conhecer. Eles vão se transformar a partir daí. Isso, né? mas a coisa que mais me deixa assim apavorada é isso. São os professores, os educadores não têm o mínimo conhecimento da arte que a gente faz aqui. E falando em levar Até quando a gente cultura, leva para a escola, ainda encontra ainda resistência dentro da própria escola. Mas assim, concordo com o Lari, mas é importante também ressaltar que até a Luzia já falou nesse ponto. A generalização, a gente não pode também generalizar, né? A gente sabe que tem um público de professores, mas é muito pouco, não é suficiente. Mas e esse professor, é o mesmo muitas sistema vezes, que trava eles. E muitas não é? vezes o professor tem vontade até de trazer os alunos, depois de fazer um projeto de Mas ensino, é isso que eu estou dizendo, é a condição e não consegue, dele também que não tem apoio, não tem estrutura, a escola não oferece nem transporte, nem a própria direção. Então, o problema de gestão acontece não só de quem pode apoiar o artista lá fora, que quer trabalhar o mercado, mas também o arte educador, também, muitas vezes, ele se sente acuado, porque ele não tem como trabalhar. É isso que eu estou dizendo, eles são massacrados dentro da escola, os professores, né? Vamos ouvir mais uma de Batuque Elétrico e depois a gente volta para conversar com a banda sobre seus projetos. Atrás com nós, vivendo um dia de cada, batendo cabeça, tomando porrada, cordeiro maçã envenenada. A gente continua na batucada, chutando lata de madrugada, tirando um som, um rock por nada, achando a saída, procurando a entrada. A gente continua na batucada, diga aí, papai. Feijão com a barriga suada, eles metem a mão pra nós não sobra nada. A gente continua fazendo zoada, a gente continua na batucada.